que você foi parar da medicina, né? Porque você fez toda aquela, né? Toda a parte de medicina e depois escolheu uma especialização. Como que você veio parar nessa área? Tava no meu caminho. Que maravilhoso. Tava no meu caminho. A gente faz toda a educação convencional da medicina. E aí, na prática clínica, você percebe que não é receita de bolo. Tem gente que piora, tem gente que melhora, tem gente que não responde. Mas eu acho que a maternidade é uma coisa que me transformou, assim, foi a virada de chave, né? Aquela chavinha que você vai e vira. Você fala, pô, mas não é isso que eu quero para meus filhos. Não é isso que, na época da minha filha, não é isso que eu quero para minha filha, né? Essa coisa clássica de tá ruim, toma esse xarope, não melhorou, vai para antibiótico, vai para o corticoide. Não era isso que eu queria para ela. E aí eu comecei a estudar sobre nutrição, sobre suplementação, fitoterapia, homeopatia, e você consegue ver essa resposta em casa. O que eu podia fazer a mais por ela para melhorar a imunidade dela, para que eu não tivesse que recorrer a esses tratamentos. E aí você começa a perceber essa resposta em casa e você começa a trazer isso para dentro do consultório, para os seus pacientes. E aí você começa a perceber que os pacientes respondem. E aí você fala, poxa, interessante. E aí você vai se aprofundando porque é um mundo que você não consegue mais parar. Você quer respostas, você quer mais coisas. Então, daí você vai puxando para outros estudos, vai aplicando, mas nessa última gestação, assim, eu virei a chave completamente, né? Fui até o último grau e virei a chave e foi o que você começa a juntar aquelas pérolas que você foi ganhando ao longo da sua jornada, você começa a colocar elas no cordão e formar o colar. Bom, agora eu tenho uma informação que faz mais sentido, que eu consigo levar isso além. Então, foi assim que eu comecei a ter esse tipo de posicionamento. E agora é um posicionamento que você não consegue mais. Quando você se abre para uma... né? Aquela célebre frase de Einstein, quando você se abre para um conhecimento, você não consegue mais virar as costas, você não consegue mais não ver. Não. Então, Não você consegue. viu aquilo, você tá no seu radar, você não consegue enxergar as coisas do jeito que você via antes. Você tem toda a razão. Depois que a gente vê aquilo, é exatamente isso, a gente não consegue mais dar as costas. É impossível. Você Dali, não consegue mais você só fazer vai- diferente. Não. Porque você chegou num degrau que você fala, bom, eu não quero descer daqui. Eu só quero subir. Então, eu não vou fazer diferente como eu fazia antes. E aí, você começa a trazer isso para sua vida pessoal, para sua vida profissional. E outras pessoas também começam a falar sobre isso. Então, isso se torna um movimento crescente, que a gente vê bastante hoje em dia, né? Então, hoje em dia você não vê mais o médico falar só do problema dele, ele começa a entender que aquele indivíduo é um ser integrado. Então, muitas pessoas que fazem aquela medicina convencional começam a aceitar medicamentos homeopáticos ou fitoterápicos no tratamento e eles começam a aceitar isso de uma forma muito mais natural do que antes. Porque antes homeopatia não era nenhuma especialidade médica. A acupuntura não era tido como uma especialidade médica. Hoje em dia, sim, ele é. Então, a gente começa a aceitar as coisas de uma maneira muito mais fácil, né? Então, E colaborativa. Exatamente. Né? Você introduz isso como uma forma para colaborar com o teu trabalho, para melhorar ele, até para resolver o problema do teu paciente. Agora eu fico pensando, doutora, com a forma que você atua, como é que, assim, porque você resolve o problema. na E verdade, aí o seu paciente volta, volta quando... Porque existe essa questão também, né? Mas o que a gente quer, o que o paciente quer e o que a gente quer também é resolver aquele problema, porque aí, bom, isso passou a não ser mais um problema para mim, mas agora eu tenho uma outra questão, agora eu quero melhorar, né? Não é só mais parar de me coçar, não é só tratar um problema, mas agora eu quero melhorar. E aí você vai andando com aquele paciente nessa nova jornada. E muitas vezes eu não sou a única a resolver aquele problema. Como você falou, a gente está num esforço colaborativo. Então, muitas vezes eu percebo que aquele paciente
ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de outras especialidades que ajudem ele nesse caminho. Porque uma coisa é eu te falar o que é interessante você fazer. Outra coisa é você passar por outro especialista e ele te falar a mesma coisa. E aí, bom, eu acho que eu não tenho outro caminho a não ser fazer isso aqui, né? Então você se convence que... Aí a doutora dá um óleo essencial que dá uma ajudinha, entendeu? Dá uma colaborada. Exato, mas você tem... e quanto mais você se cercar desses cuidados, mais rápido você chega lá. Né? Mais fácil vai ser esse caminho. Então, olha, eu tô aqui fazendo um trabalho, mas de repente um terapeuta, uma pessoa que trabalha com florais, uma outra gama de profissionais consegue te dar essa base para você conseguir seguir num caminho de melhora. Então, isso é super importante. A gente não pode ser tão... Olha, eu sou a única pessoa que pode resolver o seu problema na face da Terra. Quanto mais pessoas, quanto mais profissionais conseguirem te ajudar nessa jornada, melhor. E a gente percebe, né? A gente precisa orientar o paciente disso. São várias vertentes que vão influenciar na tua pele, por exemplo. A parte do estresse é uma delas? Sim. Tô sofrendo com estresse? Estou. O que eu posso fazer para melhorar isso? Tem vários caminhos, vamos descobrir um. Olha, determinado profissional, é interessante você procurar. Às vezes, uma determinada atividade é interessante você fazer, uma atividade física. Um yoga, uma meditação, fazer alguns trabalhos. Então, tem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. É que nem um alpinista, o foco dele é sempre o mesmo, o alvo dele é sempre o mesmo. Mas, às vezes, esse caminho do lado de cá tá menos fácil, né? O caminho do lado direito tá mais fácil, então deixa eu seguir por aqui. Então você vai descobrindo caminhos, mas o alvo é sempre o mesmo. Então a gente nunca pode perder o foco que a gente quer chegar.